Oi pra você, seja muito bem-vindo ao seu encontro semanal aqui na Band, ou Arquibancada todos os sábados, 10h30 da manhã. A gente traz as principais análises do nosso futebol, que tá parado por conta do Mundial, mas teve uma notícia boa, pelo menos para os torcedores do Fortaleza, Armando. Pedro Augusto foi embora, tá no esporte. Graças a Deus. Você rezou muito pra isso? Cara, graças a Deus, Carlos Henrique, quando o Vojvoda olhar pro banco de reserva, não existe mais a possibilidade. Ele vai procurar, eu quero... Não, mas não tá mais lá. Então, assim, é um grande alívio para a torcida tricolor. Seja bem-vindo mais uma vez. Como é que você tá? Carlos Henrique, saudar o Léo. Vamos falar aí de muito futebol cearense, né? Bola parada, bastidores, quem sai, quem chega. Muita coisa aí, Fortaleza, Ceará, muita coisa bacana pra gente falar. E aí, Léo, tudo bem? Tudo bem. Bola parada, a gente fica sentindo falta do que a gente gosta de fato, que é o futebol no campo, futebol jogado. Até porque foi uma janela muito parada dos times cearenses, eu acho que do futebol brasileiro em geral. Eu acho que isso somou muito para essa Copa do Mundo de clubes. Até ter pegado aqui mais no Brasil, né? A gente sentindo falta. Mas todo mundo ansioso aí para a volta, para contratações, para realmente a janela abrir e nossos times voltarem em campo. Bora começar falando desse mercado da bola. A gente iniciou o programa falando da saída do Pedro Augusto, que já foi inclusive anunciado pelo Sport. Mas Fortaleza aí teve outra saída, né? Felipe Jonathan deixou o clube, foi emprestado ao Mirassol, inclusive estava afastado dos treinamentos com o restante da equipe. E teve algumas permanências. Sacha e Rossetto, que a gente esperava que fosse sair. Como é que você analisa essa movimentação? Exatamente. Primeiro entender que ainda não fechou, né? Muita coisa ainda pode rolar aí até o fim da janela. O Sacha, como a gente conversa muito aqui no bastidor, é um cara que se destaca pelo péssimo momento. Envolve muita carência do torcedor, envolve muita emoção aí, dizer que é o grande jogador, não é. Então eu acho que a sua manutenção tem que ser bem pensada. Se tivesse, Carlos Henrique, uma oportunidade de saída, eu iria liberar. A exemplo do que não fizeram com o Zé Wellison, é importante saber encerrar ciclos. Eu acho que era um bom momento para o Sacha. E aí, Léo, como é que você vê essa movimentação do Fortaleza com saídas e permanências? Acho que o Fortaleza está deixando de aproveitar algumas janelas de oportunidade que ele está tendo. Teve com relação ao Zé Wellison, teve em relação ao Pedro Augusto. Eu acho que o Fortaleza não buscou nessa negociação. Acho que o mercado ofereceu oportunidade de juventude. Felipe Jonathan é a mesma coisa. Mas eu acho que o Fortaleza corre o risco de perder mais uma boa oportunidade em não negociar o Lucas Sacha. Renova seu elenco. Acho que é um jogador bem mediano, que a reposição não é tão difícil. Um jogador que já há 35 anos, é um jogador que teria sua renovação de contrato acontecendo. Então o Fortaleza perde a oportunidade de renovar seu contrato. Eu acho que as investidas do Atlético Paranaense, até a gravação do programa, não estão, até esse ao vivo aqui, não está sabendo em que pés estão as negociações, mas eu acho que o Fortaleza deve aproveitar essa oportunidade de negociar aí o Lucas Sacha. Tem uma história envolvendo o Atlético Paranaense, né? Um desejo do jogador de ir, o clube querendo, o Fortaleza tá intermediando. Como é que vocês estão vendo essa situação? Passa por uma renovação com o Fortaleza. O desejo do atleta é de querer ir ou querer ficar. Para querer ficar, ele vai fazer uma pedida normalmente diferente do que a pedida que está no momento. E aí, com o desejo do Atlético, dentro dessas nuances, eu sendo Fortaleza, muito obrigado pelos serviços prestados, foi muito massa até aqui. Vá lá, pegue seu rumo, pode ir para Curitiba. E é um dos problemas que o Fortaleza tem, que é essa questão de encerrar ciclos, como você falou, né? Demora a encerrar alguns ciclos e acaba que vai se prejudicando ao longo da temporada, né? Exatamente, e não só partindo ativamente do Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza deixa passar também oportunidades que aparecem para ele renovar. A média de idade é um problema crônico desse elenco do Fortaleza. Para mim, tem um peso muito relevante na má campanha da temporada. Acho que o Fortaleza teve um excesso de gratidão. Acho que isso trouxe um peso tanto para a folha, como para contratos longos, como para a média de idade da equipe. Então, acho que o Fortaleza não pode ser refém desse momento negativo do clube que fez o Lucas Sacha de se destacar. E eu acho até que foi nocivo em alguns aspectos, porque ele se vestiu de uma qualidade que ele não tem, arriscando chutes, avançando, quando ele é um volante ali, nota 5, nota 6, bem limitado, que ele entrega o que se espera dele ali. Eu acho que o Fortaleza tem que encerrar esse ciclo de gratidão e aproveitar essa oportunidade. E é interessante isso que o Léo fala, porque o fato dele ser um volante mediano não quer dizer que não tenha jogos que ele vá bem. Tem alguns jogos que ele foi bem, se destacou, inclusive foi aplaudido pelo torcedor, né, Armando? Exatamente, fez gol em clássico, ele já entregou mais do que ele pode entregar. Você precisa entender que ele é um primeiro volante, o cara que marca, o cara que transpira, que rouba a bola e entrega no pé dos outros. Agora, extremamente mediano. Dentro da função dele, ele é para ser muito legal, nota 7. Como o Léo falou, momento ruim supervalorizou o Sacha. Internamente, tecnicamente, essa empolgação não pode ir para o departamento de futebol. Léo, se você tivesse no departamento de futebol do Fortaleza, que peças você traria nessa janela agora? Acho que o Fortaleza precisa, antes de tudo, oxigenar o meio-campo, né?
Acho que o mais importante do Fortaleza nesse momento é oxigenar o meio-campo e trazer mais velocidade à zaga, na minha opinião. Muito se falou que o Fortaleza está no mercado em busca de um centroavante. Foi algo até que muitas pessoas estranharam, porque não parece uma necessidade do elenco, mas me parece, caso isso se confirme, essa busca do Fortaleza por um centroavante, que é uma oxigenação na disputa no elenco. A gente vê um Lucero que tem uma qualidade técnica extrema, mas em uma má fase, foi sugado ali pela má fase. A gente vê um Daverson ali inconsistente, ali, muito mais preocupado em coisas para aparecer para a câmera do que efetivamente em participar do jogo, participar do momento. Eu acho que trazer uma peça nova ali, acho que um jogador com mais fome, eu acho que não um medalhão, um jogador com mais fome ali vindo de um mercado secundário ou propriamente de uma Série B, eu acho que pode trazer um gás novo aí para esse elenco. E aí renova também, inclusive, esse momento de volta do Fortaleza pós-mundial, né, Armando? Exatamente, pensar direitinho o que é que falta. Eu acho que o X da questão, a senha, é o meio-campo, principalmente o setor propositivo. Fortaleza tem extremos muito bons, Moisés, Breno Lopes, agora precisam ser municiados, precisam ser alimentados. A bola tem que chegar nos caras. Quem faz isso acontecer é um meia de criação, seja ele volante ou um camisa 10, não importa. O importante é a característica de proposição, a característica de criação, que tinha Hércules, que tinha Caio Alexandre, que tinha Ederson. Esse meio, esse camisa 10 ou um camisa 8, que serve os atacantes, precisa chegar no PC. Vamos seguir falando de mercado da bola, porque o Fortaleza também anunciou a chegada, uma movimentação ali no CIFEC, né? No Centro de Inteligência, digamos assim. O Henrique Bittencourt, analista de desempenho do clube, está de volta ao Fortaleza. Ele que foi um dos grandes responsáveis aí por essa campanha do Fortaleza de Libertadores, de chegar ali à parte de cima da tabela. Esteve presente naquele momento todo de Série C, Série B e Série A. E agora está de volta ao Fortaleza. Também deve ter tido algum dedo do Sérgio Papelinho, que é bem próximo a ele também, né, Armando? Com certeza tem que se comemorar esse retorno, tem uma vitória, tem uma memória vitoriosa dentro do clube, é um cara que conhece os corredores do PC e um cara, como você bem ponderou, Carlos Henrique, que se confunde com metas batidas, acessos, bons momentos do Fortaleza dentro de várias competições. Então, muito bem-vindo aí ao Bittencourt e com certeza vai somar dentro desse novo momento. Como é que você vê esses investimentos no Centro de Inteligência, Léo? Eu gosto dessas movimentações que trazem ganho técnico, né? Eu sempre falo que os clubes nordestinos, os clubes, com exceção do Bahia, não conseguem ir disputar e tirar um grande destaque do Flamengo. Mas ele consegue trazer um grande destaque do departamento de futebol do Flamengo. Você abrir a carteira ali e colocar, é o preço até de um atacante mediano que a gente tem aí na Série A. Então eu gosto desse tipo de movimento. Eu acho, como a gente até criticou um pouco a chegada do Papelinho sob o ponto de vista efetivo, de mudança prática, eu acho que o Henrique Bittencourt traz justamente o contrário. Acho que ele traz ganho técnico, acho que ele traz ganho de conhecimento, e a isso se soma a identificação que ele tem com o clube, o que ele viveu, processos e identidade nesse momento de crise é muito importante. Galera, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque a gente tem aqueles quadros semanais que a gente traz aqui no Arquibancada e um deles é o Joga Bonito, parceria com a Silveiras Club. O Armando Carvalho conversou dessa vez com o Marcel Pinheiro, diretor de marketing do Fortaleza, um papo bem legal, né, cara? Muito bacana, um cara muito vitorioso, tanto no futebol como dentro da publicidade. Muito bacana falar de Fortaleza, falar das metas pessoais do Marcel. A gente já tentava trazê-lo aí para aqui bancada há algum tempo. Dessa vez deu certo. Papoca, Juninho. Vamos ver a entrevista com o Marcel Pinheiro, o quadro Joga Bonito. Fala, galera, mais um Joga Bonito aqui no Arquibancada com ele, o pai do Nuno, que sempre fala comigo na missa, o irmão do Mércio, que bate racha comigo todo sábado, e também irmão da Mabel, que a gente sempre se cumprimenta aqui do lado da Bandeirantes, mas ele é difícil pra caramba. Hoje a Arquibancada traz Marcel Pinheiro, diretor de marketing do Fortaleza. Só para esclarecer, difícil por conta da agenda, não é uma pessoa difícil não, espero que não seja uma pessoa difícil. Armando, tudo bom, meu irmão? Tranquilo? Vamos lá, bater essa bola aqui, satisfação grande estar aqui. Vamos responder aqui sem filtro. Primeira perguntinha logo de cara pro Marcel. Marcel, se tu fosse proibido, se por algum motivo te faltasse a criatividade, do nada, não posso mais criar, por um mês, o que tu faria? Cara, eu ia criar, só que outra coisa, criar os meus filhos, né? A criatividade às vezes acontece um pouco disso, é estranho, né? A mente da gente fica cansada. E tem um santo que eu gosto muito, que é São José Maria, que diz que descansar seria mudar a atividade.
Então eu mudaria de atividade para uma coisa assim, cuidar dos meus filhos, velejar, fazer alguma coisa para ver se o negócio voltava. Maior campanha publicitária desse tempo de Fortaleza, considerando o parâmetro sucesso mesmo, alcance, engajamento de torcedor, tudo? Cara, tem umas 2 ou 3 ali que realmente a gente é lembrado sempre que essa pergunta acontece ou quando a gente vai dar uma palestra, alguma coisa. Então, eu trouxe até uns troféus aqui que eu vou botar aqui na tela. Essa aqui foi aquela câmera do beijo. É uma campanha que a gente fez contra a violência contra a mulher, uma campanha muito bacana. Então acho que essa rompeu fronteiras regionais, nacionais e internacionais. Essa foi realmente um sucesso. Na questão da venda, eu resgato uma muito antiga, que era do Oswaldo. A gente vendeu, cara, eu lembro, uma camisa a cada 9 segundos. Qual foi o dia que tu chegou, que tu assinou aquele contrato, que tu fechou esse trabalho que disse, caraca, não tô fazendo isso? Bicho, a gente, saindo do esporte, quando a gente vai para festivais internacionais que no mundo da propaganda pareciam inatingíveis, como se fosse um ator ir para uma entrega do Oscar, assim. E o Festival de Cannes de Publicidade é um festival que é isso, né? É um festival muito fechado para o mundo da publicidade. E lá se encontram os maiores publicitários, então os nomes que eu estudava na faculdade. A gente teve a oportunidade 2 vezes, uma por conta do Fortaleza, foi quando a gente ganhou esse troféu aqui, ó, pesado aí. Foi uma propaganda do Boeck, não sei se vocês lembram, que era não vai ter frango. A gente fez como se a cidade de Fortaleza tivesse perdido todos os frangos, não tinha para vender, não tinha nada, foi bem bacana. Muito bacana. Para fechar, tá dentro do momento esportivo, não é nenhum absurdo perguntar, Fortaleza cai? Claro que não, macho, não cai não, cai não. Eu acho assim, a torcida do Fortaleza tem razão de estar chateada. Tá mal acostumado também, são anos sequenciais. Eu acho que a torcida, ela tá um pouco chateada, ela tem razão de cobrar, mas ela não pode não nos apoiar, né? Pelo menos nos 90 minutos ali do estádio. Que massa. Agradecer, Marcelo. Armandinho, satisfação. Obrigado, meu irmão. É isso. E aí, deu uma chance pro Messinho no racha? Pode deixar, tá não. Bom? No racha. No racha, deixa ele... 10 anos atrás, pelo extremo direito do campo, se tivesse essa conjectura aqui de diretoria, ele tava lá com certeza. Deixa ele fazer um golzinho pra ele ficar feliz, né, o bichinho? Pode deixar. Bom. Valeu, irmão. Um abraço. Valeu. Até mais, gente. Você vê as combinações quando acontecem, né? Depois acontecem as coisas por baixo dos panos, ninguém sabe por que é, né, bonitão? Graças a Deus ele veio e deu certo. E aí, Léo, como é que você vê o papo com das maiores referências da propaganda do estado do Ceará, né, cara? Exatamente. E eu acho que o futebol da gente cada vez mais profissional, cada vez mais engajado através de veículos de comunicação com o seu próprio torcedor. É uma ferramenta que os clubes usam muito e certa vez em off eu falando com o João Costa, do marketing do Ceará, e ele falava isso, a dificuldade em momentos de crise como esse que o Fortaleza vive, você comunicar com o torcedor. Você posta um bom dia pro torcedor, as respostas são xingando o time, xingando todo mundo. Então, assim, justamente quando o trabalho do marketing, da direção de comunicação de marketing precisa funcionar mais, que nesse momento de crise é o mais difícil. Assim, o Marcel deve estar enfrentando um grande desafio, mas eu acho que ninguém mais competente que ele nesse momento. É isso, essa foi a entrevista do Armando Carvalho com o Marcel Pinheiro. Daqui a pouquinho tem outros assuntos para o programa. Ele vai tentar pontaria ali no pneu da Gerardo Bastos. A gente vai falar de Ceará, que precisa muito debater. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Até já. De volta com a arquibancada, agora para falar do Ceará. O Alvinegro de Porangabuçu completou 1 ano sob o comando de Léo Condé, um marco importante que trouxe resultados extremamente legais, né, cara? Exatamente, assim, o Ceará que vivia uma roleta russa de treinadores, acho que acho que dos últimos pelo menos 5, 6 anos vivia uma roleta russa de treinadores, tocando 3, 4 treinadores por ano, e eu acho que viu na figura do Condé uma estabilidade. Eu falava essa semana, durante as comemorações desse ano, que o clube fez uma coletiva bacana durante a semana com o treinador, e eu falava isso, assim,
Eu, pessoalmente, gosto muito do trabalho do Condé, respeito muito o Condé, e eu acho que se hoje existe essa discussão, se ele é ou não um treinador com nível de Série A, é graças a ele. Porque se não fosse ele, essa discussão não existe, porque o Ceará estava com a campanha perdida no passado. O Léo Condé já se provou competente, eu acho que ele se provou um cara que faz o feijão com arroz bem feito, e eu acho que nesse momento, no mundo, obviamente, existem muitos treinadores muito melhores que o Léo Condé, mas eu acho que nesse momento o treinador ideal para esse elenco, para esse momento, para esse orçamento, é o Léo Condé. Acho que eu não vejo ninguém melhor que ele, e eu acho que a torcida está se dando conta disso. Tem seus defeitos, tem suas falhas, eu acho que precisa entregar mais trabalho em alguns aspectos, como a gente já falava ao longo dos últimos programas, em especial no repertório ofensivo, mas eu acho que ele tem plena consciência disso, e eu acho que ele é um treinador que tem muito a evoluir, e se perguntarem para mim hoje, eu acho que o treinador Léo Condé é um treinador de Série A, sim. E que soube montar muito bem o elenco do ano passado para cá, se a gente for analisar. A gente falava, o Ceará é um dos favoritos a cair, porque vem de uma Série B, mas provou que não era bem assim na Série A, né, Armando? Quando a gente falava que era um dos caíveis, não é questão aqui de clubismo, de nada, é sobre orçamento. Um dos menores orçamentos. E quando você vê as peças, o elenco que o Léo tem, continua, eu não vou mudar a minha ótica porque a bola está entrando, porque as coisas estão dando certo. Continua um elenco limitado, um elenco sem muitas opções, e tudo isso não é demérito, pelo contrário, precisa elevar, precisa parabenizar o trabalho dele. O Ceará continua com as peças encaixadas, mas as peças limitadas. Se você tem uma contusão, o elenco sente, você vê, o torcedor sente falta. Se você tem um cartão, você sente no momento decisivo, para um mata-mata, por exemplo, e todo o mérito de extrair essa boa campanha, esse bom posicionamento de tabela com um elenco tão limitado, é dele. E aí, galera, é importante a gente falar que o Ceará está numa parte, entre aspas, confortável da tabela para essa parada, não parou ali perto da zona de rebaixamento, mas também é um time que precisa aí se aproveitar dessas janelas de transferências para se reforçar, né, Léo? Exatamente, eu acho que todo o elenco, acho que toda a torcida, o departamento de futebol tem plena consciência disso. A gente já falava isso em off, que os times, em geral, acho que não só os times cearenses, optaram por deixar o começo da janela para realmente efetivar essas contratações. Abriram mão desses 15, 20 dias de treinamento, de entrosamento, de ambientação, por motivos claramente de dificuldade de mercado e também, de certa forma, no caso do contexto especial do Ceará, de economia. Faz diferença. Para o jogador estar treinando, ele tem que ter o contrato assinado, por mais que ele não possa ser registrado. E contrato assinado gera encargos, gera custos trabalhistas, etc. O clube apostou nisso, fez a conta na ponta do lápis, e eu acho que isso, inclusive, é um limitador que a gente precisa trazer para o trabalho do Léo Condé. É um limitador que ele vem conseguindo driblar da melhor forma possível até o momento. Então eu acho que esse retorno vai ser positivo, acho que o mercado vai se aquecer à medida que a janela vai ser aberta. O que é que você pensa também desse mercado para o Ceará? Exatamente, fazendo um paralelo com o Fortaleza, o mercado é muito mais assustador para o Fortaleza, que não pode errar e ainda na tentativa de acertar pode se envolver aí em contratações muito perigosas, principalmente as mais caras. Já do lado alvinegro, eu vejo uma tranquilidade por parte do departamento de futebol. Tranquilidade por quê? Porque o trabalho vem sendo desenvolvido, vem numa crescente. Você pegar o início da temporada do Ceará até hoje, é uma crescente, é passinho por passinho. E isso é muito bom. Lembrando que o Léo, como eu falei agora, faz isso com peças contadas, faz isso com a conta do chá. Se ele está fazendo isso com a conta do chá até a metade da temporada, eu acho que ele vai sim conseguir dar sequência a isso. Dizer que não tem aperreio ou sufoco para trazer peça não quer dizer que não precisa, tá? Tudo que vier nesse momento é muito bem-vindo para o Ceará, seja no meio-campo, seja nos extremos do campo. A galera ali do X1, das duas extremidades, direita e esquerda, que pode dar mais opções de segundo tempo pro Léo. Tudo isso é muito bem-vindo para o Alvinegro. Vamos dar uma pausa nesse assunto mercado da bola, porque a gente vai para as ruas novamente. Armando Carvalho também saiu, tá gostando de sair, né? Não, mas agora tá ele, ó, o próximo é ele, já é marcado. Tá gostando demais. Foi para as ruas com a galera da Gerardo Bastos acertar a pontaria do povo dentro do pneu. Será que ele conseguiu? Olha aí. Oi para você, Carlos Henrique Costa, Léo Fontinelli. Mais uma arquibancada aqui na beira-mar da cidade mais bela do Brasil, Fortaleza, beira-mar de Fortaleza, para a gente fazer aquela brincadeirinha marota. Vamos ver quem acerta o alvo, quem acerta o pneu para ganhar brinde ou não, é claro, com Gerardo Bastos, onde o pneu é um pneu. São 3 chances, se tu acertar uma, tu já ganha o brinde, beleza?
achamos o hat-trick do dia, 3 chutes, 3 acertos. Kathleen, acertou, é fácil, como é que é? É bem facinho. É a melhor de todas. Todo mundo chutou, errou 1, acertou 2, mas ela fez as 3. É muito fácil. Tarde na beira-mar com o pôr do sol, todo mundo tentando acertar o alvo. Mas o hat-trick ficou com ela, a única. Kathleen, 3 chances, 3 gols. Gerardo Bastos, onde o pneu é o pneu. É isso, Gerardo Bastos, onde o pneu é o pneu. E você, sua bola e seu pneu, o negócio foi animado por lá, né, cara? Muito animado, todo mundo tentando. Léo, tu que vai fazer a próxima, tem que ter o gandula ali, viu? Porque o que erra não é brincadeira. Um homem desse tamanho, um bicudo do homem desse tamanho, a bola vai bater na sabiaguaba. Rapaz, o telefone da Kathleen vai tocar nessa janela de transferência. Rapaz, Hat-trick pra Kathleen. 3 chances, 3 gols. parece o Pedro Augusto chutando o pênalti. Não, é pior. Pera. Melhor a Kathleen. Tem que lembrar essas coisas do Ronaldo. É isso, é o Gerardo Bastos aqui sempre com a gente, apoiando, trazendo esse quadro muito legal que o Armando. E agora o Léo tem que ir pra rua um pouquinho pra estar sempre nas canelas também. Vamos continuar falando do Ceará? O Alvinegro de Porangabuçu segue aí tentando se mexer e tudo mais. E o João Vitor, o atacante, recebeu algumas propostas. O Ceará tá aí ainda analisando, não aprovou nenhuma, ainda tá recebendo. Como é que você vê esse jogador que não vem sendo aproveitado pelo Léo Condé, o Léo Fontinelli? Porque um jogador que, na minha opinião, quando surgiu, era um monstro também, né, cara? Exatamente. O João Vitor, quando surgiu muito bem. No começo do profissional, ali com seus 16 anos, com passagens pela seleção brasileira, isso valoriza muito o jogador. E eu acho que o Ceará está enxergando muito isso nesse momento. O João Vitor foi utilizado esse ano pelo Léo Condé e teve poucas chances, muito menos que Lelê, entre outros jogadores que jogaram muito mais. O João Vitor se ouve muito bem. Eu não acho que o João Vitor seja solução para o Ceará nesse momento, mas eu acho que o Drubsky até deu entrevista essa semana dizendo justamente isso, que é um jogador que o clube não quer fazer sua rescisão, quer manter porque tem muitas propostas e acha que o jogador precisa de minutagem para se valorizar, para ganhar rodagem. Que se essa minutagem não for dada no Ceará, vai ser dada em outro lugar que o clube está avaliando. Acho que o João Vitor surgiu como uma promessa, teve percalços fora da carreira, foi por isso que foi parar na 2ª divisão do Japão, né? O extracampo do João Vitor foi muito complicado, más influências, um extracampo bem pesado, mas o jogador conseguiu se recuperar, acho que veio bem, mas para retomar o caminho da sua carreira, eu acho que precisa de minutagem e eu acho que o Ceará agiu bem nesse momento. E para um jogador tão jovem assim, o extracampo tem que ser algo primordial, né? Você vê grandes jogadores que surgem, aquele Caio César que surgiu no Ceará, que era um grande atacante e hoje está jogando na várzea. Então, assim, você tem que ter muito cuidado com as influências, até porque você está formando um homem ali também, né, cara? Eu que já participei de alguns trabalhos de futebol de base, não é um problema do João Vitor, é um problema de cultura, é um problema de estrutura familiar. Imagina que tu tem 16 anos, tu tá aqui, tu não tem salário e de uma hora para outra cai 50 mil reais na tua conta todo mês, todo dia 5. Então você precisa de estrutura, você precisa de base, precisa de boas companhias. E isso não é um problema nem só do João Vitor e nem só do Ceará. É um problema de todo mundo que vive esse contexto, que sai da sua juventude, que muito jovem começa a ver muito dinheiro e aí precisa escolher os caminhos certos, se aproximar das pessoas corretas. Ainda torço para que ele estoure. É um grande jogador, muito habilidoso, gosto muito do João Vitor, torço pelo sucesso da sua carreira. Falando desse mercado da bola ainda, galera, a gente tá na reta final do programa e eu acho que é interessante a gente falar onde que vocês veem esses gargalos do Ceará. Onde que o Ceará precisa se reforçar? Vocês estavam falando do Fortaleza, aquele cara de meio campo, articulador, mas o Ceará precisa também nessa função? Como é que vocês analisam? Léo. O Ceará hoje, basicamente, o meio é um mercado muito complicado, né? O Ceará, eu acho que apostou muito no Rômulo, o Condé gosta muito do Rômulo, e eu não vejo o Ceará indo no mercado buscar um meia, principalmente porque o Mugni fez uma campanha de evolução
O ano do Mugni é muito bom, eu acho que é o melhor ano da carreira do Mugni em níveis técnicos. Eu acho que o Rômulo ainda não é um jogador que pode ser descartado. Eu não vejo o clube indo pro mercado com força, acho que o clube ainda acredita no Rômulo. Mas eu vejo que o Ceará precisa fundamentalmente de peças pela ponta, em especial a ponta direita. É a prioridade do clube e eu acho que um volante de marcação. Eu acho que as carências do Ceará são menores que a do Fortaleza e o orçamento é menor. O Ceará vai pro mercado com outra pretensão. É lógico que o Ceará pudesse contar com mais um lateral esquerdo de um bom nível para quando o Bahia não pudesse jogar, que o Ceará precisasse de mais um centroavante. Eu não vejo o Ceará com essa necessidade nesse momento. Na verdade, com essa necessidade sim, não com esse orçamento para apostar mais alto. E aí, Armando? Com o Fortaleza eu discordei um pouquinho da zaga dele, mas vejo o extremo do campo como opções extremamente necessárias. Um ponta pelo lado esquerdo, um ponta pelo lado direito, aquele cara do veloz, rápido do X1. Galera, estamos chegando à reta final do nosso programa e antes de encerrar, antes de ir, eu e Léo vamos... O Armando também, não vou excluir o cara, né? Mas vamos, porque ele não vai participar dessa transmissão. Mas vamos convidar vocês para hoje, a partir da 1h, tem Palmeiras e Botafogo pelo Mundial, faz o convite em 30 segundos. Todo mundo lá pela caravana esportiva no YouTube da Band Ceará. Palmeiras e Botafogo, Palmeiras. Olha aí. Eu sou pragmático, eu gosto do futebol travado. Passa o Botafogo. Palmeiras e Botafogo, só para discordar, né? Palmeiras e Botafogo hoje, a partir de 12h40, a gente está entrando no YouTube da Band Ceará para trazer todas as emoções. Jogo comentado do Léo Fontinelli, narração do Rafael Tavares, estreando aqui na Band. A gente vai trazer todas as emoções para você. Que nos acompanha, muito obrigado, um abraço para vocês, senão eles vão me deserdar lá em cima. A gente volta semana que vem com muito mais informação. Até lá.